O gato de botas. Astúcia e inteligência são as marcas deste conto, onde um gato engenhoso transforma a sorte de seu dono. Um astuto gato ajuda seu dono a ganhar fortuna e a mão de uma princesa. A história do gato de botas é uma lição atemporal sobre inteligência, astúcia e a importância de confiar em amigos leais. Ela nos lembra que com determinação e a ajuda certa, até mesmo os mais humildes podem alcançar grandeza. Era uma vez, em um reino distante, um jovem moleiro que vivia com seus 3 filhos. O moleiro, um homem honesto e trabalhador, possuía um moinho e 3 preciosas heranças para seus filhos. O filho mais velho receberia o moinho, o filho do meio herdaria um fiel burro, e para o filho mais novo, chamado Pedro, restava apenas um gato. Pedro, o caçula, olhou para o peludo e sorridente gato a seus pés e suspirou profundamente. Ele havia sonhado com algo mais grandioso, algo que o ajudaria a sair da pobreza em que viviam. No entanto, ele acariciou o gato e prometeu cuidar bem dele. O gato, esperto e astuto, olhou para o jovem Pedro com olhos brilhantes e disse: "Não se preocupe, meu amigo. Com a minha ajuda, você terá mais do que jamais sonhou." Pedro, um tanto cético, agradeceu ao gato e lhe deu um pouco de leite. Enquanto bebia, o gato começou a elaborar um plano para mudar o destino de seu mestre. Na manhã seguinte, o gato apareceu vestido com um par de botas vermelhas que um amável moleiro local lhe havia dado. Com suas botas novas e elegantes, o gato parecia um verdadeiro cavalheiro. Ele então disse a Pedro para pegar sua faca de caça e um saco, e eles partiram juntos para a floresta. O gato levou Pedro até um local onde havia muitos coelhos e lebres e disse: "Agora, meu amigo, prepare-se para agir. Quando eu disser, você corre e grita: 'O Marquês de Carabás está caçando'. E tudo o que acontecer depois, deixe comigo." Pedro estava confuso, mas confiava no gato. Ele seguiu as instruções e assim que gritou, o gato correu atrás das criaturas da floresta, capturando-as com habilidade. Em pouco tempo, ele trouxe uma grande quantidade de coelhos e lebres de volta para Pedro, que estava maravilhado com a destreza do seu amigo felino. O gato levou Pedro até o castelo do rei da região, onde o monarca estava passeando com sua filha, a bela princesa Isabela, às margens de um rio. O gato, com seu saco cheio de presas, aproximou-se do rei e disse: "Vossa Majestade, o Marquês de Carabás está realizando uma caçada em sua honra e trouxe esses presentes para você." O rei, impressionado com o grande número de animais capturados, ficou encantado e agradeceu ao gato. A princesa Isabela também estava impressionada com a generosidade do Marquês de Carabás. O gato continuou a surpreender a todos, pois ao longo dos meses trouxe mais e mais presentes ao rei e à princesa. Sempre alegando que eram presentes do Marquês de Carabás, o gato rapidamente se tornou uma figura querida na corte real. Aos poucos, o gato começou a sussurrar ao rei sobre o Marquês de Carabás, mencionando sua riqueza e sabedoria. O gato elaborou histórias de como o Marquês de Carabás era conhecido em todo o reino por sua generosidade e sagacidade. O rei, cada vez mais impressionado, começou a considerar a ideia de casar sua filha, a princesa Isabela, com o Marquês. Um dia, o gato teve conhecimento de que o rei planejava fazer um passeio de barco com a princesa pelo rio. Ele rapidamente correu até Pedro e disse: "Chegou a hora, meu amigo. Você deve ir até o rio e banhar-se nele. Deixe o resto comigo." Pedro, confuso, seguiu as instruções do gato e foi até o rio. Quando o rei e a princesa chegaram, o gato correu até eles em pânico e gritou: "Ajude! Meu mestre está se afogando." O rei e a princesa imediatamente ordenaram que seus servos ajudassem Pedro a sair da água. Enquanto isso, o gato disse ao rei: "Este rio é o rio de ouro do Marquês de Carabás. Ele o transformou assim para impressioná-lo, Vossa Majestade." O rei ficou pasmo e agradecido por ter salvo a vida do suposto herdeiro do Rio de Ouro. Ele convidou Pedro, ainda molhado e desarrumado, para o barco real e agradeceu calorosamente ao gato. A princesa Isabela, enquanto ajudava Pedro a se secar, percebeu algo especial nele. Ela notou sua sinceridade e gentileza, e lentamente seu coração começou a se inclinar em direção ao jovem que havia caído no rio. Enquanto isso, o gato continuou sua narrativa sobre o Marquês de Carabás, explicando como ele era generoso o suficiente para oferecer seu rio de ouro ao rei e à princesa. O rei, profundamente tocado pela suposta bondade do Marquês,
ofereceu a mão de sua filha em casamento a Pedro. O gato, satisfeito por ter cumprido seu plano, correu à frente do barco, acenando para uma grande multidão que se reunira nas margens do rio para testemunhar o evento. Ele gritou: "Viva o casamento do Marquês de Carabás com a princesa Isabela!" As pessoas, sem saber que Pedro era o verdadeiro marquês, aplaudiram e comemoraram. O Gato de Botas havia orquestrado uma transformação notável na vida de seu mestre, e agora Pedro estava destinado a se casar com a bela princesa Isabela e se tornar herdeiro do reino. O casamento do Marquês de Carabás, na verdade, o jovem Pedro, com a princesa Isabela, foi celebrado com grande pompa e alegria. O reino inteiro estava envolto em festividades, e as pessoas estavam ansiosas para conhecer seu novo governante. Pedro, ainda um tanto perplexo com a reviravolta em sua vida, estava determinado a honrar a confiança que o gato havia depositado nele. O Gato de Botas, agora oficialmente reconhecido como um herói, continuou a ser um conselheiro próximo do Marquês e o ajudou a tomar decisões sábias para o reino. Ele também manteve sua astúcia afiada para garantir que o reino prosperasse. No entanto, nem tudo eram flores. O reino de Carabás tinha um vizinho, um território sombrio governado por um temido ogro. O ogro era conhecido por sua crueldade e apetite insaciável, não apenas por comida, mas também por riqueza e poder. Ele olhou com cobiça para o reino de Carabás, desejando conquistá-lo. O gato, sempre vigilante, soube das intenções malignas do ogro e alertou seu mestre. Juntos, eles elaboraram um plano para enganar o ogro e garantir a segurança do reino. O gato conhecia o ogro pessoalmente e sabia que ele era vaidoso e fácil de enganar. Primeiro, o gato foi até o ogro e elogiou sua força e sabedoria, fazendo-o se sentir importante. Ele então sugeriu um desafio, um concurso para determinar quem era o mais poderoso. O ogro, convencido de sua superioridade, concordou. No dia do concurso, o ogro e Pedro se enfrentaram em uma série de provas, desde corridas até desafios de força. O ogro, confiante em sua vitória, subestimou Pedro e não percebeu que o gato estava manipulando as provas a favor de seu mestre. Pedro, com a ajuda astuta do gato, venceu cada desafio. Quando chegou a hora final, o ogro propôs um desafio de inteligência, acreditando que poderia vencer dessa vez. Ele desafiou Pedro a adivinhar o nome de sua mãe. O ogro, com sua voz gutural e ameaçadora, sussurrou o nome de sua mãe no ouvido de Pedro. Mas o gato, que estava escondido e ouviu o segredo, sussurrou algo completamente diferente no ouvido de seu mestre. Pedro respondeu: "O nome de sua mãe é Maragogó." O ogro ficou atônito, pois ninguém jamais havia adivinhado o nome de sua mãe antes. Pedro havia ganhado o desafio. O ogro, derrotado e envergonhado, teve que cumprir sua promessa de não invadir o reino de Carabás e nunca mais ameaçá-los. Ele se afastou derrotado e o reino estava seguro. O Gato de Botas, mais uma vez, provou ser o herói do dia. O reino de Carabás prosperou sob o governo sábio e justo de Pedro, que tinha o apoio e os conselhos sábios de seu amado gato. A astúcia do Gato de Botas e a bondade de Pedro garantiram uma era de paz e prosperidade para o reino. Com o passar do tempo, a fama do Gato de Botas como conselheiro e herói cresceu ainda mais. As pessoas de todo o reino o admiravam e o reverenciavam, e o nome do Marquês de Carabás era sinônimo de sabedoria e generosidade. Um dia, o Gato de Botas percebeu que havia uma tarefa importante que ainda estava pendente: a construção de uma bela moradia para seu mestre, o Marquês. Ele sabia que Pedro merecia uma casa digna de seu novo status e estava determinado a tornar isso uma realidade. O gato começou a percorrer o reino em busca de materiais de construção. Ele negociou com carpinteiros, pedreiros e artesãos para obter os melhores materiais e a mão de obra mais habilidosa. Ele também usou sua astúcia para garantir que tudo fosse feito rapidamente e com qualidade excepcional. Em pouco tempo, uma magnífica mansão foi erguida nos terrenos do castelo. Era uma obra-prima de arquitetura, com jardins deslumbrantes e interiores luxuosos. Pedro ficou sem palavras quando viu a casa que o Gato de Botas havia construído para ele. O gato, sempre humilde, disse: "Esta é a sua casa, meu mestre. Você merece todo o conforto e beleza que este lar oferece." Pedro abraçou seu fiel amigo e agradeceu profundamente por tudo o que ele havia feito.
A mansão se tornou um símbolo de prosperidade e generosidade no reino. Pedro e a princesa Isabela viveram felizes lá, governando com sabedoria e bondade. Eles também se tornaram pais de 3 adoráveis filhos, que cresceram ouvindo as histórias das façanhas do gato de botas. O gato, por sua vez, nunca parou de ser astuto e engenhoso. Ele continuou a aconselhar Pedro e a proteger o reino de qualquer ameaça que surgisse. Sua lealdade ao seu mestre era inquebrável, e a amizade deles era um exemplo para todos. Com o tempo, o gato de botas envelheceu, e um dia percebeu que sua jornada estava chegando ao fim. Ele reuniu Pedro e seus netos em volta de sua cama e disse: "Meus queridos amigos, chegou a hora de eu partir. Fui abençoado por ter vivido uma vida repleta de aventuras e amizade. Agora é hora de descansar." Pedro, com lágrimas nos olhos, agradeceu ao gato por tudo o que ele havia feito. O gato de botas sorriu uma última vez e fechou os olhos, indo embora em paz. "Agradeço seus 5 presentes, mamãezinha piratinha." 30 de setembro do ano de 2023 partiu, mas deixou Príncipe Pompom, Luna Maria, Pretinha e Caçulinha conosco. O reino de Carabás nunca esqueceu seu herói felino. Uma estátua do gato de botas foi erguida nos jardins do castelo, e sua história foi contada de geração em geração como um lembrete da importância da astúcia, da amizade e da generosidade. E assim, a história do gato de botas, com sua astúcia lendária e seu coração nobre, tornou-se uma lenda eterna que continuou a inspirar pessoas de todas as idades. A história do gato de botas, conhecida mundialmente como um conto de fadas, foi popularizada pelo escritor francês Charles Perrault. Charles Perrault escreveu a história no século XVII, especificamente em 1697, como parte de sua coletânea de contos intitulada Histórias ou Contos de Tempos Passados com Morais. Em francês, Histoires ou Contes de Temps Passés, avec des moralités. O conto do gato de botas é uma das histórias mais famosas incluídas nessa coletânea, que também inclui outros contos clássicos como Cinderela, Chapeuzinho Vermelho, A Bela Adormecida e O Pequeno Polegar. Charles Perrault é considerado um dos pioneiros na popularização dos contos de fadas na literatura infantil. O Gato de Botas é uma história intemporal que continua a encantar crianças e adultos ao longo das gerações. Ela também inspirou várias adaptações, filmes, peças teatrais e outros trabalhos artísticos ao longo dos anos. Portanto, a história do Gato de Botas deve sua existência à criatividade e talento literário de Charles Perrault, que ajudou a moldar o gênero de contos de fadas como o conhecemos hoje. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we